palavra é sua. Para registro também, eu gostaria de esclarecer que eu estou representando o Núcleo de Proteção aos Queimados e trazendo aqui uma experiência de uma iniciativa regional. Começou em Goiânia e... Posso começar a apresentação? Não, já pode começar e avisando que nós teremos uma segunda mesa. Os outros convidados estarão numa segunda mesa. Essa é a primeira mesa. Certo. Bem, o Núcleo de Proteção aos Queimados é uma instituição não governamental. Eu estou tentando clicar para onde eu apoio. Desculpa. Que iniciou as suas atividades em prevenção em 1984, de maneira informal, e foi fundado juridicamente em 99. Ele é uma instituição de utilidade pública municipal desde 2005, estadual desde 2010 e, a nível federal, o MUCIP. Ele é uma instituição muito bem montada, foi um presente dos arquitetos de Goiânia a essa causa. E é composto por uma equipe multiprofissional, onde várias especialidades oferecem apoio aos pacientes que foram vítimas de queimaduras. A missão do núcleo é prevenir acidentes, apoiar e reabilitar sobreviventes a queimaduras, educar profissionais em diversas áreas de atuação, alertar a sociedade civil através de campanhas educativas e desenvolver melhorias no tratamento de sequelas. Nesse trinômio sociedade, governo e centro de tratamento de queimados, será que nós precisamos de ONGs? Bem, nós acreditamos que isso é uma necessidade porque o queimado no Brasil é um paciente de baixa renda, ignoram os riscos, ignoram os primeiros socorros e geralmente ignoram como obter um tratamento adequado. E nós estamos falando de diversos tipos de lesões possíveis. Analisando estatisticamente os últimos 10 anos da casuística do pronto-socorro para queimaduras, um centro de queimados que existe há 44 anos em Goiânia, nós percebemos que houve quase 100 mil novos pacientes, dos quais 69% eram dependentes do SUS e 31% de outros convênios. Ou seja, existe uma clara tendência a pacientes de baixa renda. Em relação à incidência de queimaduras em relação à idade, nós podemos perceber... Aqui tem pointer? Nós podemos perceber nas duas primeiras colunas referentes à idade que na população dos pacientes vítimas de queimaduras, quando consideramos de 0 a 4 ou de 5 a 14 anos... nós vimos uma incidência na população dos pacientes queimados bem acima do que seria a incidência na população geral, tanto em 0 a 4 como de 5 a 14 anos. Observamos que a maior parte dos acidentes acontecem em casa, tanto os de menor gravidade, que podem ser tratados em regime ambulatorial, quanto os de maior gravidade, que determinam internação. Em relação à etiologia, a causa mais comum de acidentes que podem ser tratados em regime ambulatorial são as de abrasão, ou seja, acidentes de motocicleta com atritos e escoriações cutâneas. Não só a escoriação, como também fraturas, muitas vezes expostas, determinando internação e até mesmo casos de UTI. E em relação aos pacientes de internação, nós vimos que ainda continua sendo as chamas, das quais a grande maioria na faixa de população entre 5 a 14 anos é o álcool, e continua sendo o álcool. Quando nós analisamos as crianças menores, nós percebemos que 45% dos pacientes que necessitam de internação são queimados por líquidos quentes. Bem, em 1984... Só para esclarecimento de quem está assistindo, o álcool em primeiro lugar? Nas crianças de 5 a 14 anos que precisam de internação, o álcool é disparado o primeiro agente. Ainda é. Nós começamos os programas de prevenção baseado na casuística do pronto-socorro para queimaduras e elaboramos desde 1984 e sempre focamos os 3 níveis de prevenção. A prevenção primária, no sentido de evitar acidente, a secundária, em diminuir as consequências desse acidente quando ele já aconteceu, e a terciária, no sentido de corrigir as sequelas que, porventura, deles decorreram.
Em relação à primária, evitando acidentes, nós temos um programa chamado Queimaduras, Evite essa Cicatriz, que consiste de palestras preventivas do ensino fundamental, vinhetas de alerta contínuas em rádio FM e parcerias intermitentes com televisão. Essas palestras são feitas nas escolas ou em qualquer tipo de associação possível, através de palestras formais ou de teatros para tentar chamar a atenção das crianças menores e sempre levando em consideração situações corriqueiras que muitas delas já vivenciaram. Geralmente a gente não mostra às crianças essas figuras para que não seja traumático, mas isso é só uma explicação de como as figuras foram criadas. Elas são extremamente baseadas em acidentes reais e corriqueiros. E nós deixamos com as crianças uma cartilha editada em 3 tipos de versões, ou em álbum de colorir, ou em álbum de figurinhas, ou mesmo uma cartilha onde está simplesmente escrito as dicas. E nós conseguimos, ao longo desses últimos 20 anos, uma redução significativa do número de pacientes de Goiânia que buscam os nossos serviços no pronto-socorro para queimaduras. Obviamente, eu gostaria muito de acreditar que toda esta queda é única e exclusivamente dependente da prevenção. Obviamente não foi, mas nós queremos acreditar que as campanhas repetidas nas escolas de ensino fundamental contribuíram, sem dúvida, para reduzir o número de crianças na nossa população. Em relação à prevenção secundária, nós temos, desde a fundação da Sociedade Brasileira de Queimaduras, em 1995, numa iniciativa associada ao Ministério da Saúde, a tentativa de estabelecer um curso nacional de normatização de atendimento ao paciente queimado, tentando unificar os procedimentos e capacitar o pessoal de atendimento inicial para que todos falem uma mesma língua e gerando, assim, menor consequência de um acidente que resulte em queimaduras e, consequentemente, as sequelas possíveis. Em relação à prevenção terciária, ou seja, corrigir sequelas, o Núcleo de Proteção aos Queimados tem os programas de reabilitação. Um deles é o projeto Esperança, que consiste de cirurgias plásticas reconstrutoras. 698 cirurgias já foram realizadas e nós ainda temos 1.200 pacientes cadastrados à espera de cirurgias. São cirurgias extremamente essenciais às pessoas portadoras das sequelas, com alta capacidade de recuperação funcional, e o núcleo tem um convênio com cirurgiões plásticos que não cobram honorários médicos para a realização dessas cirurgias. Então, elas são doadas gratuitamente aos pacientes e os cirurgiões não recebem honorários. Nós temos 1.200 pacientes, então existem sempre vários esperando. É um apelo para que a sociedade adote um. Também em relação à reabilitação do paciente, nós temos o projeto de assistência ao sobrevivente de queimaduras, que é um grupo de terapia com apoio psiquiátrico e psicológico, onde existem 24 reuniões anuais, com mais ou menos 60 participantes mês. E este grupo, tanto individual como em grupo, o paciente pode, então, tentar diminuir e aceitar melhor o acidente que pode provavelmente ter transformado a vida dele. Ainda no sentido de reinserir o indivíduo de forma menos estigmatizante, nós temos o projeto TES, que é a maquiagem corretiva, numa parceria com o SENAC, onde professoras de maquiagem profissional ensinam as pessoas vítimas com sequelas expostas ou mesmo não expostas, para que elas possam se maquiar e, desta forma, se inserirem socialmente sem o estigma da cicatriz aparente e das perguntas constrangedoras do que foi aquilo. Bem, campanhas nacional de prevenção jamais foram instituídas. Então, eu agradeço, senador, essa iniciativa para que a gente possa chamar a atenção para esse tema e, com certeza, tentar sensibilizar a nação para que essas iniciativas que nós mostramos aqui de forma regional possam ser estabelecidas de forma nacional e podermos tentar diminuir a incidência desses números enormes
enormes que o senhor mostrou pela Sociedade Brasileira de Queimaduras e que são ratificadas pela nossa experiência regional. O dia 6 de junho é o Dia Nacional dos Queimados e parte aí a ideia de uma campanha realizada dentro dessa semana, onde as pessoas poderiam prestar mais atenção sobre esse tema. Todos os projetos do núcleo precisam, com certeza, de suporte financeiro para continuidade e manutenção, e eu chamo aqui a atenção para que quem quiser ser nosso parceiro adotando um projeto ou mesmo fazendo doações mensais à nossa instituição. Eu agradeço, muito obrigada a oportunidade de trazer aqui esse problema. Muito bem. Doutora Tereza Piccoli, representante do Núcleo de Proteção aos Queimados.